Pente fino do INSS 2021, temos notícias para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o novo canal de benefícios do INSS passo a passo. E aqui você só tem notícias sobre Previdência Social e INSS. Quer ficar muito bem informado? Se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque o assunto hoje é: você é aposentado e pensionista, então você vai saber tudo sobre o pente fino do INSS 2021. O governo enfim falou sobre essa matéria novamente e a gente vem trazer aqui tudo para vocês. Antes, eu só quero confirmar uma coisa que tem muito nos perguntado nos comentários. A antecipação do 13º, apesar de não ter saído formalmente, está confirmada, sim. Final do benefício número 1, para você que ganha até um salário mínimo, vai receber a primeira parcela 25 de maio e a segunda 24 de junho. Lembrando que é o penúltimo número, tá? Antes do tracinho do seu benefício. Final 2, até um salário mínimo, 26 de maio a primeira parcela, metade, e 25 de junho a segunda. Final 3, 27 de maio e segunda, 28 de junho. Final 4, 28 de maio e 29 de junho. Final 5, 31 de maio e 30 de junho. Final 6, 1º de junho e 1º de julho. Final 7, 2 de junho e 2 de julho. Final 8, 4 de junho e 5 de julho. Final 9, 7 de junho e 6 de julho. E final 0, 8 de junho e 7 de julho, a segunda parcela. Para quem ganha um valor acima do salário mínimo, o calendário é um pouco mais enxuto. Finais 1 e 6, penúltimo número do benefício, primeira parcela 1º de junho e a segunda 1º de julho. 2 e 7 os finais, 2 de junho a primeira parcela e 2 de julho a segunda. Finais 3 e 8, 4 de junho a primeira e 5 de julho a segunda. Finais 4 e 9, 7 de junho a primeira e 6 de julho a segunda. Finais 5 e 0, 8 de junho e 7 de julho para quem ganha acima de um salário mínimo. Pode ser R$1, 1 centavo acima do salário mínimo, você já cai nessa tabela aqui. Dada a boa notícia, vamos ao pente fino. Olha só, apontado como uma das justificativas para cortar o orçamento da Previdência neste ano, um novo pente fino nos benefícios do INSS divide a equipe de ministros de Paulo Guedes. Nas últimas semanas foi discutido que, além dos efeitos da reforma nas regras das aposentadorias e pensões aprovadas em 2019, o combate a fraudes promoveria queda nas despesas previdenciárias neste ano. Isso poderia, então, trazer um alívio no orçamento de 2021. Sancionado na quinta-feira, dia 22, o orçamento foi aprovado pelo Congresso após o corte na projeção de despesas obrigatórias, inclusive da Previdência Social. Uma das justificativas apresentadas pelo relator do projeto, senador Márcio Bittar, foi justamente uma perspectiva de ampliar o pente fino nos benefícios do INSS. Nos últimos dias, Guedes disse a interlocutores que a ideia de um novo pente fino foi colocada à mesa após pressão do Congresso para que o governo encontrasse espaço no orçamento para acomodar emendas parlamentares, verbas para obras e projetos indicados por deputados e senadores em suas bases eleitorais. O plano, no entanto, era embrionário e não havia um programa elaborado. A sugestão foi então discutida por técnicos do Ministério da Economia, mas a área responsável pela medida avalia que há limitações para ampliar a operação de checagem dos benefícios da pandemia, ou seja, o pente fino. Após acordo com o Congresso, o orçamento foi sancionado com vetos às verbas de ministérios e a uma parte das emendas parlamentares, o que abriu espaço para a recomposição das despesas obrigatórias, como aposentadorias e demais benefícios previdenciários. O projeto aprovado pelo Congresso em março havia autorizado 691 bilhões em gastos com benefícios previdenciários neste ano, um valor subestimado em aproximadamente 16 bilhões, segundo cálculos do Ministério da Economia. Após o acordo, com corte de verbas em ministérios e emendas parlamentares, o valor previsto para esta conta em 2021 será recomposto e elevado para 707 bilhões de reais. Apesar da prolongada negociação, o acordo ainda exigirá acompanhamento dos gastos com a máquina pública ao longo do ano para que o governo cumpra com as despesas obrigatórias. Mesmo assim, uma ala do Ministério da Economia descarta a possibilidade de um pente fino mais amplo na pandemia, o que seria feito por meio de perícias presenciais ou uma exigência de prova de vida, que atualmente está suspensa por meio da biometria, processo que ainda está em fase de expansão. Uma parte minoritária da pasta chegou a defender essas medidas,
para que o gasto com Previdência Social em 2021 ficasse perto de 691 bilhões, valor que foi aprovado pelo Congresso em março e gerou um impasse para evitar a falta de verba para pagamento dos benefícios. Em 2019 foi lançada uma operação de combate a fraudes com o pagamento de bônus para os servidores responsáveis pela busca de regularidade na Previdência. Esse mecanismo, segundo o INSS, continua neste ano. Abre aspas. Existem algumas limitações ocorridas com a pandemia, mas que não afetam a atividade em questão no combate às fraudes, afirma o INSS. O órgão reforça que adotou diversas alternativas para que os beneficiários não necessitassem se deslocar até uma agência. O pente fino para buscar fraudes e irregularidades é comum e vem sendo adotado pelo governo nos últimos anos. Além do combate a ilegalidades, as ações são adotadas como forma de abrir espaço no cada vez mais comprimido orçamento federal. Entre 2016 e 2018, ainda sob a gestão do ex-presidente Michel Temer, o governo anunciou uma varredura e convocou beneficiários do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para passarem por perícias médicas. O plano colocou em revisão 1,2 milhão de beneficiários. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que criou o Programa Especial para Análise de Benefícios com Irregularidades, que está em vigor até hoje. Além de aposentadorias e auxílios, o pente fino também teve como alvo o BPC, Benefício de Prestação Continuada, conhecido como LOAS, que é voltado a idosos e deficientes de baixa renda, mas era recebido irregularmente por servidores públicos estaduais e municipais. O plano do time de Guedes, então, autorizou a reavaliação de 3 milhões de pagamentos e buscava uma economia de até 9,8 bilhões em menos de um ano. No entanto, até o último trimestre de 2020, após mais de um ano e meio em vigência, o número de benefícios cassados desde o início do programa estava em 261 mil, segundo dados do INSS, com a economia anual estimada em 4,3 bilhões. Resumindo, pessoal, o INSS não tem pernas para fazer esse pente fino em 2021, então fiquem tranquilos, o que estiver sendo feito só se for realmente muita fraude, mas você que está preocupado em ser chamado, ter algum erro, o INSS cortar o seu benefício em tempos de pandemia, isso não vai acontecer e ficou confirmado por essa matéria. Peço que vocês compartilhem com todos os aposentados e pensionistas do INSS para que fiquem mais tranquilos. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado você que é inscrito no nosso canal, que a gente vai responder para vocês. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.